Fala pessoal ligado no canal, seja muito bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Hoje estamos começando mais um dia abençoado, final de semana, dia de descanso, né? Mas também dia de pregação do Evangelho a todo mundo, nossa geração. Hoje, domingo 9 de março, vamos estudar sobre o que está escrito dentro da Bíblia e respondemos algumas perguntas. E com isso, vamos para o estudo de hoje. Roda a vinheta. É domingo, dia 9 de março, é de nosso roteiro original. Dia de abrirmos nossa Bíblia e respondemos algumas perguntas. Então, hoje é o dia de você pegar a sua Bíblia o mais rápido possível, abrir ela em João, capítulo 2, versículos 12 ao 22. Que são os versos que estão descrevendo essa cena surpreendente que ocorreu assim que Jesus chegou no santuário de Jerusalém. E com isso temos nosso quadro de perguntas. Primeira pergunta. A ganância estava presente nessa história? Explique. Sim, a ganância estava extraordinariamente ali visto, né? Nossos próprios olhos, muita ganância naquele momento, né? E que ganância é essa? A do dinheiro, a das riquezas, do materialismo. Colocar as riquezas em primeiro lugar e não Deus em primeiro. Por quê? Porque o pessoal ia, né, ia lá, sacrificava, né, o que tinha que sacrificar, se era novios, né, se era pombas, se era rolinhas, se era ovelhas, se era cabritos. Era o lugar do pátio, né, o lugar que era para isso, né, o lugar que era o pessoal ir também fazer o sacrifício, pedir perdão por tudo, né. Mas o pessoal estava vendendo, né, os cambistas, os vendedores, estavam vendendo dentro do pátio. Ou seja, a reverência estava mais para eles do que para Deus. Eles estavam, tanto eles, os vendedores, e tanto os compradores, eles eram irreverentes por causa do lugar que eles estavam comprando e vendendo. E isso é ganância, né? Segunda pergunta. O que você acha que Jesus pensou quando viu o lugar sagrado se transformar em um local de comércio e lucro? Para mim, Jesus vendo aquilo, né? Naquele momento, ele já pensou. Ele já imaginou a angústia de que Deus estava, né? Vendo o maior santuário, né? O maior santuário, acho que do mundo já visto, foi que é de Jerusalém, da capital, que é de Jerusalém, se transformando num local desse jeito, né? Num santuário que foi tão bonito e elevado, lá no tempo começou o tempo de Salomão, né? Que Salomão retificou, ali já no período no finalzinho de Davi, Salomão, no período de Neemias, né? Que se restaurou o santuário, e tantos outros períodos, Malaquias, etc. E agora estavam transformando nesse momento, né? Triste. E também Jesus deve ter pensado no pecado que o pessoal estava cometendo, né? Terceira pergunta. Em sua opinião, o que Jesus quis dizer com derrubem este templo e eu construirei de novo em 3 dias? Por que Jesus falou assim? Se isso não faz sentido. Porque o discípulo pergunta, né, para Jesus: Senhor, o que podemos aprender com o que você está fazendo? E por que você está fazendo isso? Então Jesus fala isso, né? Derruba este templo e eu construirei de novo em 3 dias. E os discípulos sem entender nada, né? Eles falaram: mas Senhor, para construir só esse santuário, esse templo, foi na base de 60 e poucos anos. 60 e poucos anos e você quer construir isso em 3 dias. E aí o trecho, né, dá um pulo e fala que depois que Jesus morreu, ressuscitou, né, os discípulos perceberam do que significava esses 3 dias. Que foi o quê? Sexta-feira, Jesus morreu. No sábado ele descansou. E no domingo ele ressuscitou. Esses 3 dias quer dizer com isso, né? Por quê? O que Jesus quis dizer? Ali parece que nada faz sentido, mas tudo faz sentido. Porque pensa o seguinte: o pessoal ia lá, né, sacrificava os novios, fazia aquilo tudo. E Jesus foi lá e destruiu, disse que reedificar o templo em 3 dias, né? Mas isso aconteceu. Como assim?
Porque hoje em dia você vai lá, pega a sua pomba, pega a sua rolinha, pega o seu novilho, pega a sua ovelha e vai lá na igreja, no pátio da igreja, e vai sacrificar todo dia e pedir perdão? Não. Por quê? Porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu e restou para cada um de nós, para que hoje em dia isso não existisse mais, e sim pedisse perdão a Jesus nas suas orações, nos seus cultos que você vai. Ou seja, isso é que Jesus quis dizer com esses 3 dias. Quarta pergunta. Você ficou surpreso ao saber que Jesus fez um chicote de cordas e demonstrou ira? O que ele estava defendendo? E eu fiquei muito surpreso, né? Quando eu li ali, ó. Eu já tinha ouvido falar essa história muitas vezes, né? Esse relato. Mas eu não tinha pegado a noção do chicote de cordas, né? Porque Jesus, ele fez o chicote de cordas. Ele praticamente pegou lá, né? Fez o chicote. E aí saiu destruindo todo mundo lá. Quer dizer, não batendo em todo mundo, né? Mas sim batendo nas coisas que estavam lá e também destruindo tudo. Jesus ficou muito irritado. A ira acendeu de Jesus. Mas o que Jesus estava defendendo? Estava defendendo o certo. O certo, que é andar com referência na casa de Deus. Quinta pergunta. Defina a palavra reverência. O que significa reverência? O que significa essa palavra? Se comportar. Obedecer aos princípios divinos. Colocar Deus em primeiro lugar. Isso é reverência. Tu vai para a igreja, você vai para a igreja fazer o quê? Aprender, pregar, dar o dízimo e oferta. Também estudar, né? E etc, etc. Mas sempre colocando Deus em primeiro. Sexta pergunta. Você já viu alguém mostrando irreverência para com Deus? Se sim, o que você fez? Isso aqui é pergunta pessoal, né? O que você fez quando viu uma pessoa fazendo irreverência da igreja? Se você viu, comente aí nos comentários, né? E também se você não viu, com certeza você vai ver, né? Porque muitas vezes a gente vê isso acontecendo e temos que fazer o certo. Temos que chamar a atenção. Ei, ó, vê aqui. Preste atenção no culto. Porque aqui o lado da mensagem especial para você. E não deixar que isso fique corrompido dentro da igreja, né? Se há alguma irreverência na igreja. Última pergunta. Estamos finalizando. Pensem quão fácil pode ter sido para essas pessoas no templo justificar seu materialismo, ganância em nome de Deus e herdar a religião. De que maneira podemos correr o perigo de fazer a mesma coisa? Naquele momento, né, as pessoas tinham desculpa. Nossa, nós estamos isso é para ajudar. Nós estamos vendendo isso é para ajudar, em nome de Deus, né? Em nome da nossa religião. Mas não. Eles estavam fazendo errado. E agora para nós hoje, o que podemos estar fazendo de errado também? Pensando que estamos fazendo certo, mas na verdade estamos fazendo errado. Dentro do nosso templo, dentro da nossa igreja e dentro do nosso próprio templo, que é nós. Porque nós somos templo de Deus. E aí, o que nós estamos fazendo de errado, pensando que está certo em nome de Deus? Corrija. Essa palavra. Temos que nos corrigir diariamente. E com isso aí vamos para a nossa oração de hoje. Finalizando nosso estudo, oremos. Nós estamos no céu, finalizando nosso estudo. Obrigado por mais um conteúdo abençoado. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, no Senhor Jesus. Amém.